Continuando, irmãs e irmãos, o nosso culto, abramos as nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a honra. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Leremos dos versículos 10 até o versículo 13. Colocar em pé para esta leitura responsiva. 1 Crônicas, capítulo 29, 10 a 13, leitura responsiva. Leamos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor, convido o nosso irmão Rubens Madeira, que nos conduza, Deus, em oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome por esta manhã tão gostosa que o Senhor nos deu, pelo privilégio, Deus, que nós temos de, como Teu povo, nos reunirmos diante da Tua presença, Deus, da Tua palavra, da Tua mesa, Deus, para celebrarmos a morte de Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado, Deus. Te louvamos pelo Teu amor tão grande por nós, ó Deus. E te rogamos, humildemente, Senhor, aceites o nosso culto, a nossa oração, fazemos em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, cantemos ao Senhor as palavras do hino 64 do Inário Novo Cântico. Será projetado aqui no telão. 64. Luiz, por favor, nos ajude aqui. Hino 64, a letra está aqui no telão. Cesarão, ó Cristo.
irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Abramos agora, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. 1 Coríntios, no capítulo 11, quando o apóstolo dá instruções sobre a participação na Eucaristia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 até o versículo 30, diz o seguinte, isso também está aqui no telão: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o dormem. Irmãs e irmãos, a Eucaristia é um meio de graça. A participação na Eucaristia traz bênçãos espirituais à nossa vida. Mas nós não devemos participar desta hora sem fazer sempre esta reflexão e este autoexame diante do Senhor. Façamos isso agora em silêncio, cada um aqui ao seu modo, ao seu jeito, fará a sua reflexão. Examine, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão. Após alguns momentos de oração silenciosa, ouviremos mais uma música do conjunto Oswaldo Segmenti. Oremos ao Senhor.
pé, irmãs e irmãos, para a próxima leitura. Apocalipse, no capítulo 5. Livro de Apocalipse, capítulo 5, quando o apóstolo João tem a visão do Cordeiro, a visão do livro selado, quando o Senhor Jesus então abriria o livro. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Cantemos, irmãs e irmãos, mais uma vez o hino 88 do nosso cenário, louvando ao Senhor. Convido o nosso irmão Diácono Luiz que nos ajude aqui na regência deste cântico, Amor Perene. Cantemos ao Senhor, hino 88. Irmãs e irmãos, o Conselho da Igreja
na sexta-feira agora passada, esteve em sua reunião normal do mês, e nesta reunião ele entrevistou aqueles irmãos que querem professar publicamente a sua fé e também receberem o batismo. Eu quero chamar esses irmãos, aliás, os nomes estão aí no nosso boletim: Ana Clara Moreira Gimenez Ávila. Ficar aqui na frente, Ana Clara. Caroline Mambrim Leme. Isadora Bueno Muniz. Isabela Diane Pisserni. Fernanda Calado. Henrique Viana Arce. Jonatas dos Santos Pazini. A Laura Oliveira de Moraes não está presente, fará a sua profissão de fé no outro dia, no outro domingo. Manuela Bueno Coelho. Nicole Elamos Rezende Vasconcelos. Corintiano Pedro Henrique Vieira de Souza. Tainá de Godoy Perillo. Antes de mais nada, eu separei vocês entre os três, porque da Fernandinha para cá, nós vamos ter apenas o ritual da profissão de fé. E a Nicole, Tainá, o Henrique, nós vamos também ter o rito da batismo. Para todos, nós temos algumas instruções necessárias e importantes, e eu peço, por favor, que vocês fiquem atentos a cada palavra que eu vou ler aqui nesse momento, porque elas são muito importantes para este ritual. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensina: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Estamos com o professor da classe, é isso? Neto Antônio de Oliveira Camargo, ele quer participar disso. Ele vai fazer profissão de fé e batismo, ou só profissão de fé? Os dois em pé. Visto que pela graça de Deus vocês se acham resolvidos a se unir aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, exorto vocês a que respondam com sinceridade as perguntas que passo a fazer. Então vamos resumir aqui o que eu li até agora. A Bíblia nos ensina que é importante confessar com os lábios aquilo que cremos no coração. E essa confissão pública, nós chamamos de pública profissão de fé, ela nos une ao corpo de Cristo. Então não é simplesmente um ritual que vocês vêm à frente, dizem sim para umas perguntinhas que eu vou fazer, mas ela se reveste de uma profundidade importante.
Vocês passam a fazer parte, oficialmente e publicamente, do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, como membros dessa igreja. Então é muito importante esse momento. E aqueles que fizeram o seu batismo na infância, ou foram levados pelos pais, quando crianças, para o batismo na infância, agora tomam um passo pessoal, um passo individual, de dizer: sim, eu sou de Jesus Cristo. Para os pais, é um momento muito importante. Afinal de contas, é como se vocês estivessem dizendo assim: pai, mãe, valeu, hein? Obrigado. É isso mesmo, Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso lar. Importantíssimo, não é? Então respondam sinceramente as perguntas que vou fazer. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Creem também no Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Creem? Sim. Creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Creem nas Escrituras Sagradas? Sim. Confessam que foram concebidos em pecado e que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes em pensamentos, palavras e obras. Confessam? Sim. Creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe pede. Creem que Jesus Cristo e o seu sangue nos purificam e purificam de todo pecado? Sim. Estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente dos meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim. Prometem mais: como membros desta igreja, vocês se sujeitarão à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras? Sim. Sim. Graças a Deus. A profissão de fé e as promessas solenes que vocês acabaram de fazer diante de Deus, desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus e vocês prometem pertencer a Ele. O batismo, que vocês vão ter o privilégio hoje de receber, Deus dá a vocês o penhor desta aliança, o sinal desta aliança. A água não pode lavar os corpos e muito menos as almas. A água é um símbolo e por isso vocês devem entender claramente esse significado. O Senhor Jesus instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de declarar a fé e da parte do nosso Deus, do nosso Senhor, um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e também abençoando
cada um de vocês que nesta manhã tomou esta importante decisão. Toda a igreja a se colocar em pé. E eu queria pedir para que vocês, mesmo que a inscrição saia, para que vocês se ajoelhem aqui agora. Nós vamos ajudar vocês, especialmente. Nós queremos que vocês se ajoelhem. Só um minutinho, Fernandinho. Isso. Vamos orar, irmãos e irmãs. Santíssimo Deus, esses teus filhos colocam-se de joelhos na tua presença, como sinal, Deus, de submissão, como sinal, Deus, de servidão, como sinal, Pai, de gratidão, porque um dia o Senhor os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque um dia, Deus, o Senhor foi servido, tocar no coração deles de forma maravilhosa, às vezes até inexplicável. Simplesmente aconteceu um dia maravilhoso, em que o Senhor os chamou pelo nome e fez, ó Deus, com que eles entendessem que eles pertencem ao Senhor. E eles aqui agora, Deus, estão publicamente dizendo que neste dia eles também estão dizendo que pertencem a Ti e que o Senhor é o Deus de suas vidas. Pai, em nome de Jesus, que este não seja um simples ato, mas que na simplicidade deste ato haja, Deus, a profundidade da dedicação da vida, da dedicação do corpo, da dedicação do tempo, da dedicação dos pensamentos, ó Deus, totalmente à glória do Teu nome. Pai, que estes adolescentes que estão aqui confirmando, ó Deus, aquele dia em que os pais os trouxeram ao batismo, que eles, ó Deus, sejam guiados pelo Senhor, permaneçam, ó Deus, firmes e firmados nos caminhos do Senhor, e que crescendo, ó Deus, eles cresçam não somente em estatura, mas cresçam em graça diante do Senhor, dedicando, ó Deus, a sua vida ao Senhor a cada momento, e que nos dias, ó Deus, de suas vidas, o Senhor seja visto, seja, ó Deus, testemunhado na vida deles também. E esses irmãos, Pai e irmãs que receberão o batismo, sinal e selo desta bênção maravilhosa, derrama sobre eles, ó Deus, não apenas água, mas derrama, ó Deus, sobre eles o Teu Espírito Santo, para que, vivificados em Ti, possam viver, ó Deus, uma vida de graça, de misericórdia e uma vida, ó Deus, de verdade na Tua presença. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nicole, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tainá, minha irmã em Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Henrique, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos quer? Vamos orar mais uma vez, André Felipe. Oremos, irmãos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por esta hora, por esses irmãos que corajosamente, Senhor, assumem diante do Teu povo, da Tua igreja, a fé que tem no Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque esta fé não vem deles mesmos, Senhor, mas vem de Ti. É dom do Senhor concedido a cada um deles. Nós Te louvamos, Pai, porque eles professam essa fé diante do Teu povo. E rogamos agora, Senhor, no início desta nova etapa, dessa nova caminhada de suas vidas, rogamos a Tua assistência, a Tua orientação, a Tua bênção, Pai, sobre as suas vidas, para que possam perseverar até o fim e receber do Senhor a coroa da glória. Senhor Deus, com cada um deles,
acompanhe, Senhor, a vida espiritual de cada um deles, e permita, Senhor, que esta igreja ofereça a eles um ambiente agradável, propício para o desenvolvimento, fortalecimento desta fé dada a cada um deles. Deus querido, esta é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor desta igreja, Senhor nosso. Amém. Amém. Meus irmãos, sejam fiéis até a morte, e Jesus dará a vocês a coroa da vida. A igreja pode sentar. Quero pedir aos irmãos que após o culto procurem esses irmãos aqui e deem um abraço, um aperto de mão, um bem-vindo à comunhão desta igreja. Em nome de Jesus. Pode sentar. Neto, desculpe mais uma vez, seu pastor, eu não esqueci. Tá bom? Pode sentar. Nós havíamos combinado de ele vir aqui à frente, junto com os alunos, eu esqueci de chamar. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, Senhor, diferentemente do que está no boletim aí, e aqui eu quero pedir desculpas por tudo que vai acontecer. Eu havia me esquecido que eu tenho um compromisso hoje à noite, e quando o boletim já estava pronto, foi que eu me lembrei que hoje à noite eu estou indo lá para a igreja Cidade Nova, comemorar com os irmãos do aniversário da igreja, e a liturgia foi preparada pelo reverendo Ailton para amanhã, e eu preparei a liturgia para a mensagem do culto à noite. Então eu pedi a ele que me ajudasse para que eu pudesse pregar agora de manhã, e à noite ele que vai pregar, então eu não estarei aqui com a minha família. Então, minha gratidão ao pastor Ailton, que é sempre solícito em me socorrer, e ele disse aqui que é a idade que vai fazendo essas coisas, eu tenho que aguentar isso, né? Que é verdade. Na verdade, eu estou meio bagunçado. Olha só, vamos abrir lá no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Falando então de envelhecer, é bom envelhecer com a igreja, porque a igreja vai desculpando essas coisas, né? Vai relevando esse tipo de coisa. Ok, tá certo. Queridos, nós vamos pedir a licença dos irmãos também, porque as crianças da escola dominical e professores e professoras vão se dirigir ali para o local em que as crianças têm aula, e eles vão ensaiar ali com a cantata que será apresentada no dia 20. É isso? Então as crianças vão se retirar com as professoras. E depois, queridos presbíteros, nós vamos servir a ceia para elas lá, tá bom? É bastante gente, então nós vamos, depois do culto, servir a ceia. Crianças até X anos. Já vou chegar. Marcos capítulo 1, vamos lá, meus irmãos? Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 8. Diz assim:
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, a tua palavra foi lida, está aberta diante de nós. Meu Deus, essas palavras possam tocar o nosso coração, possam nos edificar para a glória do teu nome. Nós oramos, certos, ó Pai, de que a verdade, que a tua palavra não volta para ti vazia, se cumpre também nesta manhã, desde o início do nosso culto. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. No seu boletim, na capa, está aí um texto falando do tema do mês da igreja, o tema deste mês, o tema que nos envolveu durante o ano, foi uma igreja envolvida. E agora, em dezembro, o subtema é uma igreja envolvida com o advento. O advento não é um costume, uma tradição que você vai encontrar na Bíblia, dizendo assim: 4 domingos antes do Natal celebrarás o advento do Senhor. Você não vai encontrar isso aí na Escritura, na Bíblia. Mas é uma tradição cristã em que foi-se entendido que 4 domingos antes da chegada do Natal, a igreja deveria começar as celebrações do Natal com o advento. A palavra advento significa um tempo de espera, um tempo de preparação, um tempo de aguardo da vinda e da chegada de Jesus Cristo. São 4 domingos antes do dia de Natal, em que a igreja então pensa em textos, relembra textos bíblicos, canta hinos do inário que falam da chegada, do tempo em que nós aguardamos a vinda de Cristo Jesus. Para nós hoje, ela se reveste também de um outro significado. Nós já sabemos que Cristo chegou, veio, nasceu entre nós, mas agora nós temos também uma espera de uma outra parousia, de um outro envio, de uma outra vinda, que é a segunda vinda de Cristo Jesus. Então o advento, além de falar desse tempo que nós aguardamos celebrar a vinda, a primeira vinda de Cristo Jesus, é também um tempo que se reveste daquele tempo que nós aguardamos da volta de Cristo Jesus pela segunda vez. Por isso que há, por exemplo, alguns símbolos do tempo do advento que são muito importantes, porque se revestem de alguns significados muito lindos. Por exemplo, infelizmente esse ano a gente ainda não colocou aqui à frente a coroa do advento. A coroa do advento tem ali 4 velas no símbolo da eternidade, do círculo, e ao centro uma vela maior e central. Significam então os 4 domingos que nos fazem pensar na chegada da luz. A cada domingo uma vela é acesa, significando que a luz está chegando, até que no 5º domingo as 5 velas acesas representam a chegada plena da luz. Por isso o tempo do advento nas nossas casas, no nosso lar,
na nossa família, deve se revestir desse tempo de espera, de aguardo, não das festividades, não do presente, mas de um presente maior, da vida de Cristo Jesus. Isso é advento. Então nós devemos celebrar, mesmo sendo algo apenas tradicional na história da igreja. É um tempo que nós preparamos e nós enfeitamos a nossa casa com a árvore de Natal. No Facebook o pessoal está colocando, nossa árvore está pronta, está bonita, singela, simples e tal, falando de Jesus Cristo como árvore da vida, aquele que dá vida aos seus. Então, irmãos e irmãs, celebremos o Natal, celebremos o advento de Cristo Jesus, desses dias que nos chamam a nos preparar para a vida de Cristo Jesus. O texto que lemos do Evangelho segundo Marcos é o início, é a porta de entrada para o Evangelho todo. O Evangelho de Marcos, segundo muitos autores, ele foi meio que deixado de lado, foi relegado a um segundo plano, porque afinal é um evangelho muito simples. Ele não tem, por exemplo, o discurso do Sermão da Montanha é muito resumido. Ele não tem algumas parábolas, sobretudo as conhecidas parábolas de misericórdia, e ainda mais ele não tem notícias do nascimento de Jesus Cristo. Você lê Marcos e ele já começa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo e já vai falando de João Batista e não tem uma narração do nascimento de Cristo Jesus. Mas o Evangelho segundo Marcos, ele tem uma simplicidade, ele tem uma pureza, uma sobriedade tão grande que os autores atuais estão voltando seus olhos ao Evangelho de Marcos, sobretudo porque ele é considerado como o primeiro Evangelho escrito, e essa literatura chamada Evangelho, ela é inaugurada por Marcos. E vejam que Marcos não fala do nascimento, mas ele fala da expectativa da chegada, ele fala da preparação, ele fala daquele que virá e viria preparar o caminho. O Evangelho segundo Marcos inicia convidando-nos ao preparo do caminho de Cristo Jesus. Por isso o tema dessa mensagem desta manhã: preparando o caminho. Em primeiro lugar, preparando o caminho da boa nova. Preparando o caminho da boa nova. O versículo 1 diz lá: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse versículo tão curto, tão simples e tão singelo, carrega tantas e tantas informações importantes. Primeiro, porque ele nos convida a olhar para o princípio. E quando nós vemos essa palavra princípio, devemos olhar o nosso tempo, olhar esse versículo, voltando os olhos para a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui Marcos está nos chamando à ideia de um novo princípio, uma nova criação, de algo novo que surgirá. E é o princípio de uma boa nova, do Evangelho, é o princípio da boa notícia, é o princípio do alegre anúncio, o princípio do Evangelho. É então o anúncio de algo que conduz todo o fio da história, algo que essa história vai sendo construída e chega até o momento desta boa notícia. Evangelho é isso, é uma boa nova. Irmãos e irmãs, a pregação do Evangelho deve estar cheia, deve estar plena de boas novas. Pregar imposições, pregar legalidades, não é pregação da boa notícia, do anúncio alegre, do anúncio festivo. E o que é que Marcos anuncia? Princípio do Evangelho, de Jesus Messias, de Jesus Cristo, de Jesus Filho de Deus. Apenas nessa descrição de Cristo Jesus, nós já encontramos a crença de que Cristo é Messias, Ele é o Cristo, Ele é o esperado, Ele é o aguardado, Ele é o desejado entre as nações, Ele é aquele que o mundo aguardava, Ele é aquele de quem os profetas falaram,
Ele é aquele de quem Moisés falou, Ele é aquele de quem Gênesis já anunciara, filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Esta é a boa nova que está sendo preparada para que as nações entendam que Ele é o Filho de Deus, preparando o caminho da boa nova, preparando o caminho, em segundo lugar, do arrependimento. Aí então Marcos fala sobre um sujeito, uma pessoa, apresenta aquele que é o arauto, que prepararia o caminho para o Senhor, João Batista. Do versículo 2 ao versículo 6, Marcos fala deste ministério de João Batista, e começa dizendo aí, apesar de Marcos dizer, como diz a profecia de Isaías, a citação é uma citação livre, é uma citação de dois profetas, Malaquias e Isaías. Isso não é muito estranho, né? Não é um pecado dizer isso para você, que apesar de ele dizer que Isaías, como diz Isaías, ele está citando dois textos, Malaquias e Isaías. Venha de quarta-feira aqui no estudo bíblico e você vai ver que isso é possível. Os irmãos de vez em quando citam alguns textos bíblicos aqui e fazem uma mistura, né? E fica um evangelho segundo a pessoa que cita, né? Ele vai citando textos de cor e às vezes mistura um ou outro texto, e isso pode ter acontecido aqui com Marcos com tranquilidade. Cita Malaquias e cita Isaías, dizendo que aquele que estava sendo anunciado era aquele que prepararia o caminho da vinda de Cristo Jesus. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É uma voz que clama no deserto, e ele clama o seguinte: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João está pregando no deserto, e para ele afluíam multidões, como diz o versículo 5, e essas multidões vinham e ouviam a mensagem: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e eles eram chamados ao arrependimento. E ali, convocados ao arrependimento, diz-nos o texto que eles eram batizados no Rio Jordão. Hoje aqui nós participamos de um momento singelo, profundo, em que adolescentes, irmãos e irmãs, vieram à frente, cientes do seu pecado, mas cientes sobretudo de que eles tiveram a remissão dos pecados na pessoa de Jesus Cristo. João Batista prenunciou o arrependimento na pessoa de Cristo Jesus e endireitava as veredas para a chegada daquele que seria o verdadeiro remidor de pecados. João Batista já pregava o arrependimento, esse convite a uma mudança. João inicia o tempo da salvação, o tempo da decisão. Suas vestes, que chamam muito a nossa atenção, versículo 6, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, não daquele camelo lá da cantata da UCP da sexta-feira, mas de outros camelos. E trazia um cinto de couro na cintura, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Essas vestes, esse estilo de vida simples, esse estilo de vida austero, figura os profetas do Antigo Testamento. Como que dizendo assim àqueles que estavam ouvindo a mensagem: os profetas já nos convocaram ao arrependimento, e a hora do arrependimento é agora, a hora da entrega a Cristo Jesus é agora. Arrependam-se, endireitem as veredas para a chegada daquele que é a verdadeira luz, o arrependimento final. Então, irmãos e irmãs, aqui está mais uma preparação para o caminho, a boa nova, e o preparando o caminho do arrependimento. Finalmente, irmãos e irmãs, preparando o caminho, apresentando-nos aí a boa nova, o arrependimento, e preparando o caminho da vinda plena do Espírito Santo, preparando o caminho da chegada plena do Espírito Santo.
depois do seu ministério ser apresentado por Marcos, a partir do versículos 7 e 8, o evangelista nos diz o que João Batista pregava. E ele pregava: após mim vem aquele que é mais forte, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu os batizo com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João Batista fala-nos aqui do conteúdo essencial. Aqui está a essência deste anúncio. Está por vir aquele que é mais forte e aquele que vem com a plenitude do Espírito Santo. João reconhece um salto quantitativo. Ele estava pregando o batismo de arrependimento verdadeiro, fiel, um arrependimento eficaz. Aqueles que eram batizados por João e que se arrependiam dos seus pecados prefiguravam ou prenunciavam aquele que seria de fato e traria a plenitude do perdão. Mas eles já eram perdoados na pessoa de Cristo Jesus. E a sua pregação era: virá aquele que renovará o coração, não por meio de um rito externo como era o batismo, que renovará o coração por meio de uma força interna, que é a presença do Espírito Santo no coração. Eu vos batizo com água, na água, em água, mas aquele que virá encherá vocês com o Espírito Santo plenamente, e vocês serão batizados com a presença desse Espírito, que conduzirá a vida de vocês e que transformará plenamente os corações, as almas, voltando-se para Jesus Cristo, que é o Senhor e o Salvador. Irmãos e irmãs, nós hoje, como disse no começo, vivemos o advento festivo do Natal, mas nós também vivemos o advento em que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, em que nós esperamos aquele dia em que Ele voltará nas nuvens para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você. E eu pergunto a você nesta manhã: como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu coração diante da pregação do Evangelho? Você já se arrependeu dos seus pecados e já se derramou na presença de Deus? Você já sente que o Espírito Santo enche e preenche o seu coração de todos os vazios da alma? Se você já sente isso, louvado seja o Senhor Deus. Se você sente que ainda há algo que precisa acontecer no seu coração, para que essa expectativa maravilhosa da vinda de Cristo Jesus não lhe traga medo, não lhe traga anseios, mas faça com que você viva a vida aqui de forma plena e maravilhosa, olhando para os céus, dessa expectativa maravilhosa. Se você ainda sente que falta isso no seu coração, arrependa-se. Prepare o caminho daquele que virá a segunda vez. Prepare o seu coração para esse momento e encha-se da presença do Espírito Santo de Deus no seu coração. Hoje é dia de você olhar para dentro do seu coração, de você olhar para dentro de você mesmo, de você mesma, e dizer assim: Senhor, aqui há um vazio que só o Teu Espírito pode preencher. Aqui há a necessidade do reconhecimento de que eu sou pecador e de que eu preciso aqui agora preparar o caminho para a sua segunda vinda. Feche seus olhos e faça comigo esta oração. Senhor Deus, Pai bendito, nesta manhã em que voltamos os nossos olhos para os céus, em que reconhecemos, Pai, que em nós há o pecado e a necessidade iminente do perdão,
Oh Deus, em nome de Jesus, nós fazemos esta oração, para que o Senhor toque, ó Pai, o nosso coração e mova o nosso coração para mais perto do Senhor. Aqueles, ó Deus, que nesta manhã estão sentindo, ó Pai, este Espírito Santo convidando-nos com voz mansa e suave: venha a mim, vinde a mim, abra o seu coração, permita-me mudar a sua vida, transformar o seu ser. Oh Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa sinta, ouça sua voz mansa, terna, suave, convidando ao arrependimento. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora felizes, porque nós podemos participar deste momento de graça e de misericórdia. Preparamos o nosso coração para participar da ceia do Senhor, momento, ó Deus, maravilhoso da nossa história, da nossa vida, em que nós dizemos assim: um dia Cristo me achou perdido, sem vigor, sem ânimo, e me mostrou o caminho sobre modo excelente. Deus bendito, toca no nosso coração, transforma, modifica e faz-nos andar em novidade de vida. Meu Deus, aqueles que estão orando assim, que o Senhor conhece, e que vieram aqui nesta manhã, convidados por algum amigo, irmão, e que não sabem, Deus, que era o dia que o Senhor escolheu para que ele estivesse aqui, para que ela estivesse aqui. Oh Deus, toca e transforma esse coração para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, Deus, e agradecemos com a certeza de que o Senhor é o Senhor da vida e o Senhor da nossa esperança, da nossa expectativa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser conversar com alguns pastores após o culto sobre esta oração que nós fizemos, sobre esta mensagem que foi pregada, você, por favor, pode nos procurar. Nós estamos prontos e disponíveis para conversar com você. Nós vamos nos preparar para o momento da comunhão, para o momento da ceia, cantando o hino 340. Logo após o cântico do hino, convido os presbíteros presentes para que tomem aqui assento conosco e nos auxiliem na distribuição então, dos elementos. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para o cântico do hino 340. Sim.
Aceitai-vos, irmãos e irmãs. Convido os presbíteros Sérgio e Gilberto Alves para que nos auxiliem aqui os irmãos ausentes. Sérgio Cília Martins e Gilberto Alves. Por favor, irmãos, nos auxiliem aqui neste momento. Abramos, irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, de 26 a 30. Mateus 26, de 26 a 30, texto que nos instrui ao momento da celebração da ceia. Mateus 26, de 26 a 30, abra sua Bíblia e nos acompanhe, também servindo o irmão que está ao lado aí. Com a leitura. Mateus 26, de 26 a 30, nos instrui dizendo o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Feche seus olhos e ore silenciosamente a Deus, agradecendo por este momento de graça e preparando-se para o momento da ceia. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador verdadeiro, é membro de uma igreja e está em plena comunhão com esta igreja, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Ore ao Senhor silenciosamente. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na tua casa para participarmos dessa ceia, Senhor Deus. Abençoe esses elementos, Senhor Deus, para que eles possam ser uso comum, Senhor Deus, e representar a morte do teu Filho Jesus e também, Senhor Deus, a sua ressurreição. Obrigado. Guarde-nos durante o resto desse culto, em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Você vai pegar pão, segurar em sua mão, aguardando para que comamos ao final. Lembrando que ao centro, o pãozinho menor que está aqui é o pão sem glúten. Enquanto tomamos o pão, cantamos o hino 336.
dele todos. De modo semelhante, irmãs e irmãos, nosso Senhor também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Peço às irmãs e aos irmãos que, ao receberem o cálice, aguardem para que possamos bebê-lo todos juntos. Enquanto acontece a distribuição, cantaremos o hino indicado 334. Amen.
Irmãs e irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bebamos dele todos. A nossa saudação a todos que estão presentes aqui, a todos os irmãos. Eu queria pedir licença aqui à igreja e destacar aqui a presença do Dr. Sérgio, professora Vera. Levanta a mão aí, por favor. É isso, casal simpático aí, meus convidados. Professora Vera, com certeza, foi professora de muitos que estão aqui aqui da Americana, e ela aceitou o nosso convite. Sejam bem-vindos. Depois eu quero pedir aos irmãos que deem um abraço desses irmãos que nos honram com a presença. Vamos colocar em pé e saudar uns aos outros com a expressão graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãs e irmãos. Eu creio que este é o penúltimo graça e paz do culto aqui, viu? Em janeiro ainda, depois, fevereiro, teremos estar num culto novo aqui, né? Com a graça de Deus, agora no mês de janeiro, nós iniciaremos a nossa reforma aqui do templo. Então esse culto aqui vai ser todo reformulado. Esperamos que para melhor, é a nossa expectativa, né? Os irmãos depois, se quiserem pegar a pedrinha, podem pegar, né? Depois de levar aqui, levar para casa, né? Irmãs e irmãos, nós já estamos vivendo dia 6 de dezembro. Tudo passa rapidamente. E o nosso livreto devocionário e Natal está ali na porta, no saguão do templo ali, à disposição dos irmãos. É um cartão de Natal especial, porque você, além de dar o cartão, você também fala de Jesus, que é o nosso objetivo. Então depois procure ali os diáconos e adquira ali aqueles exemplares que você quiser levar para a sua casa. Bom, é importante porque você tem que dar esse livreto antes de terminar o mês de dezembro, depois de nada adiantará. Muito bem, vamos colocar então em pé. Eu queria apenas destacar agora aqui no templo, registrar os parabéns à nossa UCP pela belíssima apresentação feita lá no Teatro Municipal. O teatro estava lotado e eu queria registrar aqui agora perante a igreja, com o culto, os nossos parabéns a todos os irmãos que colaboraram com a nossa UCP para aquele dia memorável na história de nossa igreja e também da cidade. Quando nós saímos aqui do ambiente do nosso templo e aquelas crianças encarando ali um teatro lotado, né, e deram conta do recado. Parabéns, parabéns Lívia, parabéns ao Rodrigo, parabéns a toda a equipe da UCP, Marcelo, a Liliana, a Midiel, a
Cristina, o Evandro é Deise, o Evandro com aquele sotaque bonito, né? Gostoso, né? Por favor, peçam um autógrafo do Evandro e da Luísa, né? Artistas de primeiríssima linha, tá bom? Parabéns ao CP, que Deus continue a abençoá-los. Já estou incentivando os nossos coordenadores a que garantam ali o teatro para 2016, para que possamos voltar ali naquele espaço e fazer essa cantada que valeu a pena. Eu creio que nós marcamos presença na cidade, e quando eu vi aquelas crianças ali com aquelas letras garrafais, Jesus, ali na frente, me emocionei, porque Natal é Jesus. Não tem Natal sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Maior presente. Parabéns a nossa UCP. Vamos colocar em pé e orar ao Senhor, pedir ao nosso pastor que nos dispersa e nos abençoe com a bênção apostólica. Obrigado, Senhor, pela graça de mais esse dia, pela bênção maravilhosa de participarmos da ceia do Senhor, comunhão contigo e com o nosso próximo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe a tua casa nesta manhã e encheu o nosso coração de belas melodias, de textos maravilhosos e da tua plena presença pela ação do Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Deus, dia a dia mais destas bênçãos maravilosas. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui e agora, e para todos sempre. Amém.